Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Peço que você volte outras vezes, sempre deixando aquele like esperto e se inscrevendo no canal, que vai me ajudar bastante. Depois de se inscrever, clica no sininho que fica ao lado para receber as notificações. Tá em casa, meu irmão? Vamos falar de Fluminense? Tabela e rodada ótima para o Fluminense. O Fluminense se manteve na 8ª colocação. O Fluminense vai jogar quarta-feira contra o Fortaleza. O Fortaleza perdeu por 3-0 para o Atlético Goianiense. O Fluminense vencendo, pula de 32 pontos para 35. Encosta, fica a 1 ponto do Fortaleza. Por isso que esse jogo é importantíssimo. A rapaziada que estava em cima, que podia prejudicar o Fluminense ou distanciar do nosso tricolor, porque o Fluminense tem um jogo a menos, era para ter jogado com o Santos nesse domingo, e o jogo foi adiado, essa rapaziada estacionou. Por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu de 3-0 para o Flamengo. Ele poderia muito bem tirar a 8ª colocação do Fluminense. O Fluminense se manteve ali na 8ª colocação. O Atlético Paranaense ficou na dele parado lá depois dessa derrota. Outro resultado que favoreceu o Fluminense foi o do Internacional. Perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1-0. Outro resultado que favoreceu muito o Fluminense foi o empate do Corinthians com o Bragantino. As duas equipes estão acima do Fluminense, ficaram ali estacionadas nessa mesma posição. E claro, repetindo aí a situação do Fortaleza, que tomou de 3-0 do Atlético Goianiense. Então os resultados dessa rodada foram muito bons para o Fluminense. E esse jogo contra o Fortaleza se tornou importantíssimo para o nosso tricolor. Mas a gente tem desfalques sérios no meio de campo, que não era uma data legal, não era um jogo legal para a gente ter esses dois desfalques. Principalmente no meio de campo, na posição ali de volante. A gente sabe muito bem que o Martinelli não está numa fase muito boa, né? Perdeu a posição para o Nonato. Mas quando a gente tem uma dúvida na escalação do Iago, a gente não sabe se o Iago vai entrar em campo, porque no jogo contra o Red Bull ele saiu no intervalo, e ele ainda é dúvida nesse momento, o Iago é dúvida para esse jogo de quarta-feira, a gente fica sem dois volantes de qualidade, de marcação, de saída de bola, de passe, que é justamente o Iago e o Martinelli. Aí a gente tem o André, nós temos o Nonato, que os dois são titulares da equipe, e a única opção de volante para entrar nesse esquema é o Wellington. Aí quebra a firma completamente no meio de campo. A gente ganha no meio de campo, a gente ganha no meio de campo um jogador pesado e lento, que é o Wellington. A gente perde a dinâmica do meio de campo, a gente perde a velocidade e principalmente a qualidade no passe com a entrada do Wellington nesse meio de campo. Aí a pergunta que eu falo: há necessidade de sempre utilizar os três volantes independente do adversário? Há necessidade do esquema do Fluminense ser tão engessado a ponto de você perder um Martinelli, perder um Iago, que trazem poder de marcação, qualidade no passe? Há necessidade de ficar engessado nesse esquema com três volantes, independente de contra quem você vai jogar? A pergunta que a gente faz é essa. Eu dou um conselho aqui ao Marcão, trago aqui o meu ponto de vista com relação a isso. Acho que nesse jogo importante contra o Fortaleza, que o Fluminense precisa vencer porque está jogando dentro de casa, vai encarar o Fortaleza, que tomou uma sapecada do Atlético Goianiense de 3-0. Por que não? O Fluminense não pode ganhar. A gente sabe muito bem que a qualidade dos jogadores do Fortaleza não é das melhores. Tem um monte de jogador que passou aqui pelo Fluminense e foi dispensado. É que o trabalho do Vojvoda é muito bom. Então tem um bom comandante, tem um bom treinador, por isso a equipe está muito bem no campeonato. Mas o Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo. Já que temos essa opção, essa única opção de colocar o Wellington ali no meio de campo, a gente sabe muito bem que o Marcão não vai ter a coragem de colocar um Wallace ou um Alexander, resolveria o problema. Você colocaria o André, colocaria o Wallace jogando ao lado do Nonato, na opção de três volantes. Como eu sei que é bem provável que ele coloque o Wellington ali, esse Wellington no meio de campo vai quebrar essa movimentação, essa dinâmica no meio de campo, por que não abrir mão dos três volantes? Já que a rodada favoreceu, já que uma vitória vai trazer você lá para cima,
Aqui, o Fluminense com 32 pontos, vencendo o jogo contra o Fortaleza, vai para 35. O Fortaleza tem 36 e é o quarto colocado. O Fluminense ultrapassa Bragantino, ultrapassa Corinthians e ultrapassa Internacional. Justamente esses 3 clubes que perderam ponto, aliás, esses 4 clubes que perderam pontos na rodada. Fortaleza tomou de 3, Bragantino e Corinthians empataram e o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro. O Fluminense salta na tabela, sai da 8ª colocação, pula lá para a 5ª colocação, a 1 ponto do Fortaleza e com jogo a menos, que ainda vai jogar contra o Santos. Então é um jogo importantíssimo, é um jogo para o Fluminense se soltar mais. Um jogo que é para o Fluminense de ser mais dinâmico no meio de campo, não trazer um jogador para prender esse meio de campo e transformar esse meio de campo mais lento, ainda mais com um time tão bem treinado como é o time do Fortaleza. Faz esse meio de campo, trazer um meio de campo de criação para botar essa bola para movimentar, ter mais chegada na área. Deixa o Nonato ali na posição do camisa 8, coloca o meia ali, um camisa 10 pelo lado esquerdo, e deixa o André fixo ali na posição dele, bonitinha, que ele está fazendo um papel dele bem legal. Aí você vai me perguntar, mas tudo bem, Alexandre, que meia é esse que vai entrar aí no meio de campo para o Marcão abrir mão dessa escalação engessada de 3 volantes? 2 volantes, André, Nonato, e o outro meia seria o John Arias. Coloca o John Arias no meio de campo. Ele faz muito bem essa função. Várias vezes ele foi escalado lá na ponta esquerda, mas a gente viu o John Arias migrando para o meio de campo, recebendo essa bola ali naquela área de criação, distribuindo passe e tendo chegada na área. O John Arias não é um jogador de ficar parado em uma posição, principalmente lá na ponta esquerda. É um jogador que faz essa função, já fez isso em outros clubes que ele passou, não só no Santa Fé, mas ele sabe jogar ali de meia armador, não só de ponta esquerda, ele sabe fazer essa função do camisa 10. Também teria a opção do Casares, mas entre o Casares e John Arias, eu prefiro colocar o John Arias no meio de campo. O conselho que eu dou, que não há necessidade de todo jogo o Fluminense jogar com 3 volantes. Não tem essa conexão imediata de que você perdeu um volante, você não tem outra opção, o Wellington tem que entrar no time. Esquece o Wellington. Já que não tem um volante de melhor qualidade para suprir esses que podem estar ausentes, principalmente no caso o Iago, o Martinelli já tu descarta, mas o Iago ainda é dúvida. Mas por que essa obrigação de colocar o Wellington como titular? Abre mão dos 3 volantes. Bota o meia, bota o John Arias para soltar o time, fazer o time se movimentar mais, girar a bola, tocar, ter velocidade, ter entrada mais na área. Parte para cima do Fortaleza, tá jogando em casa. A obrigação nossa é vencer esse jogo. Nós estamos jogando em casa, com a presença de um público, o torcedor do Fluminense está voltando, eu acho que vai ter um pouco a gente no Maracanã, mas é bom o Fluminense sair vitorioso. É importante o Fluminense chegar à 5ª colocação, botar pressão no pelotão de cima, que é o Fortaleza, que tem 36. O Palmeiras tem 38, o Fluminense já chega com 35 pontos. Ultrapassa os outros clubes que estão, como o caso do Bragantino, do Corinthians, do Internacional. Se distancia do Atlético Paranaense, que perdeu para o Flamengo e ficou estacionado lá na 9ª colocação com 30 pontos. É importantíssimo esse jogo contra o Fortaleza, é importantíssimo o Fluminense vencer esse jogo e é importantíssimo o Fluminense não estragar esse momento colocando o Wellington no meio de campo. Aí, meu amigo, não dá para jogar um meio de campo desse com André, Nonato e Wellington. É pobre para mim, é muito pobre. Não pelo Nonato e pelo André, que são 2 jogadores de qualidade, mas você colocando o Wellington nisso, você quebra todo aquele sistema. Os 3, na minha opinião, não jogaram juntos ainda. E você quebra o ritmo no meio de campo. Na minha opinião, segue meu conselho, Marcão. Com a maior simplicidade aqui, pega o John Arias, coloca no meio de campo, caso o Iago não possa jogar. A gente sabe que o Martinelli não vai jogar mesmo porque ele está suspenso, mas caso o Iago realmente se confirme a ausência dele no meio de campo, não coloca o Wellington, não. Bota o John Arias, solta o time, parte para cima do Fortaleza e ganha esse jogo que a gente vai ficar, show de bola na tabela. É isso aí, rapaziada. São os conselhos do Tricolada.
Deixa aquele like esperto, se inscreva no nosso canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Flui!